se eu falasse pra vocês que existe uma história sobre jovens com poderes especiais que moram em uma espécie de instituto, vocês acham que eu estou falando de X-Men? Não, eu também não estou falando de fantasia e sim de um drama policial. Olá, o meu nome é Ana Luz e eu falo sobre livros normalmente neste canal. E eu vim falar de um livro que, assim, eu não dava nada. Eu não dava nada, o título não me parecia interessante, o livro também não chamava atenção, mas eu decidi sentar pra ler e eu não consegui parar. Sério, eu não consegui largar esse livro. É um livro que, assim, não tem nada a ver comigo normalmente, porque é um livro voltado para um público YA, ou seja, trabalha ali com adolescentes, é voltado para adolescentes e fala sobre um grupo de pessoas que têm, assim, poderes que são usados para combater o crime. Tá, na verdade eles não combatem o crime, na verdade são menores de idade que têm algum tipo de habilidade especial e que são recrutados pelo FBI para trabalhar com casos arquivados. Justamente por eles serem menores de idade, eles não podem atuar diretamente em cenas de crime e tudo mais, então eles trabalham com casos que já aconteceram para ver se eles conseguem solucionar casos em aberto. Então sim, fica meio que uma espécie de X-Men do departamento criminal, mas não são poderes especiais, não tem alguma anomalia genética, não é nada relacionado à fantasia, muito pelo contrário, é uma coisa até um pouco palpável. E então eles têm essas aulas especiais que são voltadas para desenvolver essas habilidades específicas, que são coisas assim como se eles fossem realmente superdotados. Por exemplo, tem uma menina que ela consegue computar dados quantitativos com a mente dela, dados estatísticos, e não necessariamente ela precisa de um computador, ela só realmente tem meio que um dom, meio que um tino para fazer isso com facilidade. Dentre outros fatores, tem uma pessoa que ela tem uma facilidade muito grande para manipular pessoas, não é nada mágico, é realmente uma coisa assim meio que superdotado mesmo. Eu não sei se vocês já assistiram há alguns anos a série Hannibal, que acompanhava o Will, que era um detetive, que ele meio que ia reconstruindo a cena do crime, porque ele conseguia meio que traçar um padrão comportamental dos bandidos, dos assassinos, e então ele conseguia meio que entrar na mente do personagem, no caso do assassino. É mais ou menos o que acontece aqui, e nisso a gente conhece a nossa protagonista, que é a Cassie, que é uma perfiladora, ou seja, a aptidão dela é justamente detectar padrões comportamentais para entender qual a motivação ou quais as ações de um criminoso. Ou seja, ela consegue se colocar mais ou menos no lugar do criminoso para tentar entender como a mente dele funciona. Inclusive, eu já ouvi falar que esse livro é meio que um Criminal Minds para adolescentes. Como eu nunca vi, na verdade, Criminal Minds, eu não tenho muita propriedade sobre o assunto, então eu acabo comparando sim com a série de Hannibal. E um ponto em comum, além dessas habilidades meio que especiais desses jovens, é que todos meio que têm um passado traumático. Alguma coisa no passado deles que é bem sombria, por exemplo, a protagonista. Ela teve a mãe assassinada, na verdade foi encontrada a cena do crime, tudo ali indica que foi um crime altamente brutal, bem sanguinolento, só que nenhum corpo foi encontrado, então entende-se que a mãe dela provavelmente morreu de uma forma bastante brutal esse assassinato, só que nunca houve uma prova em específico que mostrasse que ela realmente morreu porque o corpo sumiu. Então meio que o FBI ele tem esse departamento que tá ali sendo criado para recrutar esses jovens e fica ali meio que Instituto Xavier mesmo, espionando, investigando quem são potenciais, né, pessoas para entrar para esse clube. E a Cassie, quando ela entra, logo de cara, ela é informada que isso não tem nada a ver com a mãe dela, e sim uma habilidade especial dela. Ela não vai realmente ouvir falar sobre o caso da mãe dela, porque apesar de ser um caso sem solução, ela não se envolveria, mas como ela tem uma vontade muito grande de saber o que aconteceu com a mãe, então ela acaba que entra meio que porque ela não tem nada a perder, sabe? Ela tá órfã de mãe, ela não tem uma boa conexão com o pai, a família do pai descobriu que ela existe há pouco tempo, então fica uma coisa meio que ela se sente deslocada onde quer que ela esteja. Então quando ela é investigada e sondada para participar desse clube, né, desse grupo dos casos arquivados, ela vai porque ela não tem nada a perder e ela pensa que uma vez dentro do FBI, ela pode descobrir o que aconteceu com a mãe. Eu sei, é um pouco prepotente, né, uma adolescente de 16 anos achar que vai resolver todos os crimes envolvendo, né, a morte da mãe. Mas vamos combinar que antes tentar descobrir o que aconteceu estando inserida no FBI do que fora dele. Só que o ponto aqui é que esse crime que aconteceu com a mãe dela foi um crime isolado, não foi uma coisa de serial killer, não tem um padrão de outros crimes acontecendo pelo país. Só que, a partir do momento em que a Cassie entra para esse grupo de menores que vão para o FBI nesse treinamento, outros crimes semelhantes passam a acontecer e tudo indica então que o criminoso voltou ativo, ele tá mapeando um padrão ao longo do território do país e que ele quer porque quer que a Cassie saiba que ele está atrás dela. Então várias pistas vão aparecendo e a Cassie vai sendo cada vez mais enclausurada e também mais instigada a descobrir quem é esse assassino. E assim, pode parecer uma história muito bobinha, muito simples, mas a verdade é que eu não conseguia parar de ler esse livro. A escrita é muito fluida, apesar do tema ele não ser exatamente leve, né? A gente tá falando de investigações de assassinatos e realmente tem algumas cenas assim meio gráficas,
só que é voltado para um público adolescente, o que faz com que tudo seja muito fluido. Aparentemente, a autora ela tem uma experiência com isso. Durante toda a vida acadêmica dela, ela estudou coisas relacionadas a isso, a questões criminais. Eu não lembro muito bem, para ser bem sincera, só que ela meio que junta a paixão dela pela escrita com a questão acadêmica que ela realmente estudou, e ela consegue trabalhar isso de uma forma muito bacana, voltada para um público jovem. E se você é que nem eu, que quando dizem que um livro é voltado para jovem, você já pensa nos clichês bobinhos e tal, não vá por isso. Claro, vai ter alguns, tá? Vai ter o triângulo amoroso, umas resoluções assim meio que muito na cara, mas não se prenda nisso. Realmente é uma leitura muito agradável, muito divertida, é muito fluida, é muito assim leve. Não é leve no sentido do teor da história, mas é leve no sentido da forma como a história é conduzida. Você senta e lê, você não vê o tempo passar. E isso porque é tudo conduzido de uma forma tão bem feitinha que você fica realmente curioso para saber qual o grande desfecho. Mesmo que você tenha que encontrar um triângulo amoroso, por exemplo, alguns clichês adolescentes, que honestamente, né, vamos combinar que em pleno 2024 é meio chato que os livros ainda se prendam em triângulo amoroso, porque é um negócio que eu, pelo menos, nunca gostei nem quando eu mesma era adolescente. Eu sei que o livro não foi publicado em 2024, né? É um livro um pouquinho mais antigo, na verdade ela ficou famosa no Brasil com uma outra série, essa autora, só que acaba que é meio que estamos no século XXI e por algum motivo o triângulo amoroso ainda é uma coisa que as pessoas gostam. Sei lá por quê. E no final, então, eu dei 4 estrelas, porque primeiro eu achei muito bem escrito, muito bem desenvolvido, porque eu acho que é um livro que dentro do que ele se propõe, ele é muito bem feito. Ele não é a coisa mais inovadora do universo, a resolução mais difícil, você não quebra muito a cabeça, mas ele é muito, assim, viciante. É um excelente entretenimento, principalmente se você tá numa ressaca literária. Eu tava meio que numa época, quando eu li esse livro, entre 2 títulos, assim, meio pesados. Se não me engano, eu tava lendo, acho que Orlando, da Virginia Woolf, e eu já tinha começado A Casa Soturna, do Charles Dickens. Eu não tenho certeza, mas são livros que não são difíceis, mas eles têm aqueles blocões de parágrafo, sabe, que você tem que prestar atenção. E aí, um livro nesse tipo, assim, mais leve, mesmo com crimes, é um excelente respiro entre leituras mais pesadas. Então, eu não sei, pra mim funciona muito pra eu não cair numa ressaca literária, então acho que talvez sirva pra você também. É um excelente entretenimento. E quanto à resolução final, eu tinha lá uma pista, tá? Não uma pista, eu tinha ali, sei lá, eu tenho uma facilidade para identificar normalmente em livro, série, filme. Eu cresci com Scooby-Doo, então eu tenho uma facilidade para identificar quem é o criminoso, quem é o culpado. Eu nunca adivinho qual é a motivação do personagem, mas eu sempre desconfio da pessoa certa. E nesse caso, eu acho que o que me fez pensar nessa pessoa é porque eu sou uma pessoa de humanas, aí eu peguei uma pista ali e, enfim, foquei nisso. Mas eu não vou dar spoiler, claro, porque eu não quero estragar a experiência de leitura de ninguém, porque eu realmente indico muito esse livro para todas as idades. E a experiência com esse livro foi tão boa que não apenas eu quero continuar a série em algum momento, como eu também pretendo ler uma outra trilogia da autora. Eu esqueci, acho que de falar o nome da autora, mas é Jennifer Lynn Barnes, se não me engano. E ela tem uma trilogia que aqui no Brasil se chama Jogos de Herança, que chegou com uma capa horrorosa. Mas eu tava numa livraria essa semana e eu descobri que tem a capa nova, né, a capa original lá dos Estados Unidos, que eu achava que era uma sobrecapa, né, uma jacket, mas realmente mudaram a capa. Então, se você é uma pessoa que liga pra estética dos seus livros, fique sabendo que consertaram aquela capa horrorosa. E eu fiquei muito curiosa pra ler essa trilogia também, porque agora que eu conheço a escrita da autora, mesmo sabendo que talvez o público-alvo eu não me enquadre, porque, né, eu não sou mais uma adolescente, eu gostei tanto da escrita dela que agora eu quero conhecer tudo que ela escreve. Simplesmente. É isso. Então é isso, fica aqui a recomendação de leitura pra vocês. Eu espero que, se um dia vocês lerem, vocês se divirtam tanto quanto eu me diverti lendo esse livro, porque não, assim, não é um livro divertido de você rir, mas é um livro de entretenimento, sabe? É como você vê um filme de mistério. É mais ou menos isso. Uma história de mistério e que é muito legal de acompanhar. Então é isso, muito obrigada por ter acompanhado esse vídeo. Se você gostou, um like, etc, etc. Eu nunca sei pedir isso, se inscreva. Eu fico com vergonha, tá? Então, sei lá, faça o que você quiser, se quiser comentar, bora trocar uma ideia. E se você também tem outras dicas de livros de mistério, bora comentar aqui embaixo, bora conversar. Então é isso, até a próxima, tchau, tchau!